Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, só um aviso importante. Antes que alguns que sofrem de coração, né, nós vamos estar agora com o departamento Ciamerac, e eu peço que os irmãos tenham calma, respira fundo, não vão se assustar, gente. Quem tem problema de coração aí, a gente já está avisando antes, tá bom? Prontinho, pessoal? Ministério de Arte da Igreja do Altíssimo, do bairro de Lourdes. Pastores dirigentes, Lindomar e Keila. O ministério tem abençoado a vida de muitas pessoas, levando o ID através do teatro, dança, louvor, pinturas, palavra e mídias, pois trabalham com almas e servem com amor. Recebam com muito carinho Ciamerac. Hasn't always been this way. I remember brighter days
before the dark ones came, stole my mind, wrapped my soul in chains. Now I live among the dead, fighting voices in my head, hoping someone hears me crying in the night and carries me away, set me free of the chains holding me. Is anybody out there hearing me? Set me free. Morning breaks, another day finds me crying in the rain. All alone with my demons I am. Who is this man that comes my way? The dark ones shriek, they scream his name. Is this the one they say will set the captive free? Jesus, rescue me, set me free of the chains holding me. Is anybody out there hearing me? Set me free. And as the God man passes by, you look straight through my eyes. The darkness cannot hide. Do you wanna be free? Lift your chains, I hold the key. All power, heaven and earth belong to me. Do you wanna be free? Lift your chains, I hold the key. All power, heaven and earth belong to me. You are free. You are free. You are free. Igreja, passando para convidar todos para o nosso evento da Cia Merak, que vai ser o Alto de Páscoa, dia 31. Quem gostou aí do teatro de hoje? Vai ter um bem melhor, bem impactante, que Deus vai falar muito através da arte, através no nosso ID para vocês, tá bom? Não esqueçam, dia 31, às 19 horas, Alto de Páscoa. Louvado seja Deus. Vou passar a direção para o nosso pastor, Lindomar. E as palmas exaltam o nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Não, mas está fraco. Paz do Senhor, meus irmãos. Quem veio adorar a Deus aqui nessa noite? Deus está neste lugar e Ele tem bênção para a sua vida, amém? Nós vamos ouvir a banda louvar a Deus, né? Ministério Santa Nação, vão adorar o Senhor.
e nós já vamos ler a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração neste momento, viu? Aguarda aí, porque Deus vai falar com você aqui na noite de hoje, amém? Então nós vamos já preparar aqui para ouvir o Ministério Santa Nação, que vai louvar o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos aplaudir bem forte, bem alegre. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ministério Santa Nação, cumprimento, irmão na Jesus, amém? Aleluias. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém, igreja? Amém. Eu convido a igreja a se colocar sobre os seus pés, amém? Vamos louvar ao Senhor com bastante alegria, aleluia, Jesus. Quantos sentem a presença do Senhor Jesus? Aleluia! Oh, glória a Deus! A presença do Senhor é real aqui, aleluia, Jesus. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo, santo e poder, pra fazer a enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Com as palmas já começa a acontecer. Baixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja. Aleluia, Jesus. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo, santo e poder. E já fez enfermidade desaparecer, e já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão nos diz que ainda vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por
Santo e poder. Aplauda o Senhor, igreja, aleluia. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glorifica o Senhor, igreja. Aleluia. Glórias a ti, ó Pai. Aleluia, Jesus. Jesus, exaltado é o teu nome, Senhor. Graças te damos, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Pai. Oh, aleluia. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. buscarmos, Deus se manifestará.
manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Aplaude e glorifique o nome santo do Senhor, igreja. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Quem crê que Ele vai se manifestar, está se manifestando, da glória a Deus. Deus é bom, aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí em Efésios, no capítulo de número 4, no verso de número 11. Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4, verso de número 11. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão nos visitando. O João Vitor está conosco, a Luana, a Elohane, desculpa. E a... como é que é o nome de sua mãe? Esqueci. Viviane. Viviane, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. O jovem que está lá junto com as meninas lá do Daniel. Deus abençoe. Seja bem-vindo também, em nome de Jesus. Tem um pessoal ali no meio ali que eu cumprimentei eles também. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Esse não é outro lugar senão a casa do Senhor. Tem também aí o casal, né, que chegou aí. Deus abençoe, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 11, nos diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus,
a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade, e a verdade cura, liberta, transforma, salva. Senhor, faz isto em mim, conforme a tua palavra. Amém. Pode assentar, desocupe as mãos e louve a Deus com as palmas bem alegre para Jesus. Amém? Meus irmãos, agora é o momento em que nós precisamos ter atenção para a palavra de Deus. E eu gostaria que todos os irmãos pudessem estar atentos à voz do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar nesta noite, nós estamos falando desses domingos sobre aliança. Nós falamos no domingo passado sobre o Deus de aliança. Nós vamos falar hoje sobre irmãos de aliança. Então, eu quero ministrar sobre a cooperação no corpo de Cristo. Destacar aqui para nós que há a necessidade de sermos participantes da equipe dos que estão na obra de Deus, no reino de Deus. Então eu quero enfatizar aqui sobre o poder da concordância, lembrar-lhes que a confiança, ela é essencial nas relações. A confiança, ela é essencial nas relações. E que o objetivo do discipulado, ele é criar pessoas confiáveis. Por isso que nós trabalhamos esta questão de discipular as pessoas. E lembrar que, com base no texto que nós acabamos de ler, de Efésios 4, do 11 ao 16, o corpo aqui ele não pode realizar nada sem a cooperação de cada parte. A Bíblia está deixando isso bem claro para nós. Nós somos um corpo, nós somos juntos um corpo, mas separadamente membros. E cada membro do corpo deve trabalhar e agir dentro da sua função para a cooperação do bem do corpo. Então, se alguém que está no corpo não cooperar, vai haver uma deficiência no corpo. Então, por isso que a palavra de Deus, ela vem para nós dizendo que é necessário haver uma cooperação de cada parte. Cada membro desta igreja, cada obreiro desta igreja, cada pessoa desta igreja tem uma função no corpo de Cristo. Todos nós temos. Não tem ninguém inútil aqui. Não tem ninguém aqui que é menor do que o outro. Todos somos iguais perante Deus e com funções diferentes, mas todas as funções são de igual modo importante. Quem está entendendo, diga amém. Então, Paulo vai até dizer, não pode todo mundo querer ser o olho, porque onde estará a boca? Onde estará o ouvido? Onde estará os pés? Onde estará as mãos? Então, nós precisamos de pessoas com talentos diferentes, pessoas de diferentes dons dentro da igreja para a cooperação de todo o corpo de Cristo. Então,
referindo-se a Jesus, nós entendemos que ele mesmo ensinou que o Filho de Deus, ele não pode fazer nada sem a conexão com o Pai. Ele sempre dizia isso. Eu e o Pai somos um. E sem o Pai ele não fazia nada. Toda vez que Jesus ia fazer alguma coisa, ele dizia: Pai, eu te agradeço porque o Senhor está comigo. Então, nós precisamos entender que nós fomos designados para o relacionamento, principalmente com Deus, e que nós somos todos integrantes de uma mesma equipe. Somos um time. E nós todos cooperamos e trabalhamos para que possamos chegar ao mesmo objetivo. Qual é o nosso objetivo aqui nesta igreja? Que nós possamos crescer em Cristo, como lemos aqui, crescermos na graça, no conhecimento de Cristo Jesus, até que cheguemos à estatura de Cristo, para que nós possamos então ser salvos. Amém, irmãos? Então, dentro do corpo de Cristo, não é diferente. Há a presença de diferentes funções. Nós lemos aqui nesse texto. Existe o diácono, existe o presbítero, existe o ministro de louvor, existe o auxiliar de limpeza, existe o recepcionista, existe aí muitos outros que estão escritos na palavra de Deus. Queria que colocasse aqui para mim, se for possível. Romanos capítulo 12, verso 4 até o verso 8, tem algumas outras funções no corpo de Cristo. Olha aí, ó. Pois tal como existem muitos membros em nosso corpo, e esses membros têm um trabalho diferente a executar, assim também é com o corpo de Cristo. Todos nós somos partes dele, e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Assim pertencemos uns aos outros, e cada um está ligado a todos os demais. Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas, de acordo com a sua graça. Assim, se Deus deu a você o dom de profetizar, então profetize, de acordo com a proporção da sua fé. Se tiver o dom de prestar serviço a outros, então sirva bem. Se alguém tem o dom de ensinar, ensine. Se é de animar os outros, então anime. Se Deus lhe deu o dom de contribuir, ajude os outros com generosidade. Se Deus lhe deu capacidade administrativa de liderança, então exerça esse cargo com seriedade. Aqueles que levam o consolo aos entristecidos devem fazê-lo com alegria. Quem entendeu? Tá na palavra. Então, uma pessoa de aliança, ela é uma pessoa que trabalha pelo bem da equipe. Nós estamos aqui para dar suporte uns aos outros, e há poder na concordância. Quando todos concordam com um bem comum, há poder de Deus se manifestando para a realização de milagres, de maravilha e muito mais. Se você olhar para a matemática, você vai descobrir que 1 mais 1 é igual a... Fugiram da escola, ninguém respondeu. Não é possível, aula de matemática. 1 mais 1 é quanto, irmão? 2. Mas no reino de Deus, irmão, é diferente. 1 mais 1 cria uma ampliação de poder. Olha o que diz em Lucas capítulo 10, verso 1. Jesus enviando os seus discípulos de 2 em 2. E ele nos diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos em concordância, ali ele estará no meio deles. Olha aí para você ver que 1 mais 1 é 2, mas no reino, quando se junta, aumenta o que? A eficiência, amplia-se o poder de Deus na vida de todos. Então, a Bíblia está cheia de coisas assim, falando sobre
a cooperação uns com os outros. Veja bem, diz a palavra de Deus, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Está na palavra de Deus, nos provérbios. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas trabalhando, ganha-se um salário maior, certo? Se um cair, o amigo vai poder lhe ajudar e levantar. Mas pobre do homem que cai e não tem quem ajude ele a levantar-se. Então cuidado, viu, irmão? Seja amigo, seja companheiro, seja uma pessoa que ame as pessoas, que ande e faça amizade, porque senão o dia que você morrer, nem no enterro ninguém vai. Então cuidado. Lembre-se que você depende de Deus e precisa de pessoas. Depender é só de Deus, mas você precisa de pessoas. Porque se você cortar seu relacionamento com as pessoas, você terá uma caminhada mais difícil, mais complicada. Uma amizade às vezes pode nos economizar dinheiro. Pode economizar dinheiro. Quem está entendendo, diga amém. Então, preste atenção nas suas amizades. Preste atenção no conviver com as pessoas. Viu? E aí a Bíblia continua falando. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. E ainda faz uma pergunta: como pode alguém manter-se aquecido sozinho? Então, não durmam separados, principalmente noite de frio, né? Durma junto. Maridos, viu? Mulheres. Namorados não, viu? Deixar bem claro aqui que vocês não podem dormir junto, não. Então, a Bíblia vai mostrar também que um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Ela vai dizer ainda em Eclesiastes, tudo que eu estou falando aqui está lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12, tá? Esses microfones, eu acho que eles descarregam. O pastor tá forte demais. Descarrega o microfone. Então vamos lá. Então ele vai dizer para nós que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O que é um cordão de 3 dobras? Você, vamos supor, na família, casamento, é você, sua esposa. E quem que é o outro cordão das 3 dobras aí? Deus. Se no seu casamento estiver você, seu esposo e Deus, não arrebenta nunca. Se Deus estiver no seu casamento, não arrebenta nunca. Se Deus estiver com você, não arrebenta nunca. Lá no seu trabalho, né? Você e o seu trabalho, você e os seus estudos, você e a sua esposa, você e o seu esposo, você e o seu namorado. Se Deus estiver junto, não vai arrebentar. Só quando Deus não está na relação que a coisa arrebenta. Quem está entendendo, diga amém. E dá um conselho para vocês que são jovens ou jovens aqui da igreja, homens ou mulheres. Deus condena o namoro entre um cristão e uma pessoa não cristã. A Bíblia é bem clara que concordância tem a luz com as trevas. Então, enquanto você não mudar de atitude, você não vai conseguir firmar na presença de Deus. Se você é jovem, se você está na igreja, serve a Deus, você deve namorar com um servo de Deus ou com uma serva de Deus, se é um homem. Quem entendeu, diga amém. E o que passar disso é procedência maligna. Amém, irmão? Então, prosseguindo, ele vai dizer: aprenda a trabalhar em equipe. Então ele está mostrando que uma corda grossa de 3 dobras, ela é uma excelente metáfora
para ilustrar o relacionamento de uma aliança. Então existe, meus irmãos, cordas que conseguem suportar o peso e a pressão, mas algumas pessoas não resistem à ideia de compromisso. E muitas vezes, devido ao medo, corações feridos e vacilantes, eles não se comprometem com relacionamentos firmes. Então, a Bíblia vai mostrar para nós Davi, que foi descrito como um homem segundo o coração de Deus. E isso não significa que ele era infalível em sua conduta, mas sim que ele era fiel em sua aliança. Davi teve erros? Teve. Mas Davi era diferente de Saul. Saul, todas as vezes que era pego em um pecado, ele tentava justificar o seu pecado. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, irmã. Pecou, não tenta justificar não, confessa logo. Diga, foi eu que errei. É muito melhor para você. Você já viu esse tipo de pessoa que ele nunca está errado? Nunca foi ele? Ele estava no meio da confusão, mas não foi eu não. Eu estava lá no meio, mas não foi eu. Foi, irmão, você também estava lá. Então confesse. Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Misericórdia. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos lá. Então veja que Davi, ele mesmo não sendo aí infalível em sua conduta, mas ele era fiel na sua aliança. E ele demonstrou persistência, fidelidade a Deus. E é interessante observar que mesmo Jesus, nem sempre ele teve intimidade com os seus discípulos. E a gente vai observar na caminhada da vida que foi necessário um treinamento de relacionamento, até que não mais os chamou de servo, mas ele passou a chamar eles de amigo. Então Jesus, o próprio Jesus, foi trabalhando, até chegar a chamar os seus discípulos servos de quem está prestando atenção, diga amém. Irmão, não converse no culto, por favor, me atrapalha. Não converse no culto, me atrapalha. Rapaz, eu olho para uma pessoa conversando dentro da igreja, eu fico, sobe uma ira santa. Não, você veio para o culto, você tem que vir sentar e escutar a palavra. Não fica conversando não, porque senão o pastor fica bravo. Vamos lá. Está até perdendo o raciocínio. Então, continuando. Pelo amor de Deus, não faz isso mais não, tá? Me atrapalha tudinho. Então, aí eu tenho que voltar a pensar tudinho que eu estava pensando, tá vendo? Atrapalhou eu. Então é interessante a gente observar que Jesus, ele trabalha com seus discípulos até chegar a um ponto dele chamar os seus discípulos de amigo. E é interessante que a gente olha para a Bíblia e a gente vê que esse processo de desenvolvimento de confiabilidade, ele leva tempo. Aonde há confiança, essa confiança ela se torna moeda fundamental. E essa deve ser a nossa moeda. Qual que é a nossa moeda de amizade uns com os outros? Confiança. Deixa eu perguntar para você, eu posso confiar em vocês? E vocês podem fazer a pergunta, pastor, posso confiar no senhor? Você consegue fazer a pergunta para quem está do seu lado? Eu não gosto desse negócio não, mas só por causa do texto aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Eu não gosto desse não, mas olha aí. Pergunta aí, eu posso confiar em você? Amém? Então um relacionamento, irmão, para ele dar certo, tem que haver o quê? Confiança. Irmão, o dia que o marido perde a confiança na mulher, aí o negócio desanda.
E o dia que a mulher perde a confiança no marido, também desanda. Agora deixa eu deixar um negócio bem claro, porque o Satanás entra muito nos casamentos, nos relacionamentos com esse negócio. Sabe o que é? Alguém me disse. Já viu esse trem? Você não viu, mas você está indo pelo que alguém me disse. Ei, fulano, você que não sabe, eu vi seu marido dando bola para uma mulher ali, assim, assim, assim. E às vezes não foi nada disso. Interpretou mal. Um dia eu fui chamado na sala do meu pastor, porque eu estava abraçado com uma mulher que não era minha esposa. Vai, pastor, mas aí também não, né? Só que era minha irmã. E o pessoal não sabia que ela era minha irmã. Porque eu vim para Anápolis, né? Eu vim para Anápolis, eu pastor aqui em Anápolis, muito tempo, em 97. Aí eu vim para cá, vim sozinho. E ninguém conhecia minha família. Aí depois minha família veio e eu tava para São Paulo. Tava rodando aí o Brasil aí. Eu morei em 5 estados do Brasil, dirigindo igreja. Aí eu voltei para Anápolis de novo. Aí eu tô lá no ponto de ônibus, lá abraçado com a minha maninha, né? Eu gosto dela, só eu e ela mesmo. Tô abraçado com a minha irmã. Uma irmãzinha da língua bem pequena passou assim no ônibus. Chega, pôs a cabecinha, eu vi que era ela. Ela pôs a cabeça para fora. O pastor Lindomar está com outra mulher e não é a mulher dele. Irmão, quando eu cheguei na igreja, a fofoca já estava pronta. E o pastor me chamou. Chamou eu e falou: meu filho, o que você fez? Como é que você faz um negócio desse? No meio da rua. E eu, sem entender o que era, o que foi, pastor? O que aconteceu? Ser abraçado com a mulher, não era sua esposa lá, a irmã viu. Eu falei: não, eu estava mesmo, pastor. Misericórdia, como é que você faz um trem desse? Eu falei: não, mas era minha irmã, a Lindalva. Irmão, o fofoqueiro é um miserável mesmo, né? Dá vontade de pegar ele de cinto. Por quê? Você tem que saber primeiro, irmão. Não pode sair falando o que você viu, não. Nem tudo que você vê é o que você está vendo. Tem que chegar e perguntar. Se você vê algum irmão com uma mulher que não é sua, chega lá primeiro e pergunta: você é a irmã dele? Se ela falar que não é, aí nós temos que conversar, né? Amém, irmão? Amém. Então são coisas que acontecem. Acontece, irmão. Um dia, eu dirigi a igreja em Paulínia, São Paulo. Irmão, um dia eu pus a igreja quase toda dentro do meu escritório, por causa de uma fofoca. Uma pessoa lá, num ponto de ônibus, viu um negócio lá, tipo esse que eu estou falando. Era um parente da pessoa, e aí o irmão estava junto com a pessoa lá. E aí foi, e essa pessoa que estava no ponto de ônibus falou para uma vizinha dela, que era irmã da igreja. Essa irmã da igreja falou para outra, que falou para outra, que falou para outra, falou para outra. Aí eu chego na igreja, lá vem um lá no meu escritório: pastor, o senhor não sabe da última. Sempre que o fofoqueiro vem com essa, né? Você não sabe da última, você não sabe da maior, você não sabe da novidade. Eu vou te contar. E aí, irmão, eu falei: quem te falou isso, irmã? Não, fulano de tal. Eu falei: chama ela lá. Aí chamou a irmã, chama a outra, chama a outra. Até chegar no último da igreja, que eu perguntei: e aí, irmão, quem foi que te falou? Uai, foi uma vizinha minha que é católica, que estava lá no ônibus. Eu falei: miséria, como é que eu vou chamar o padre, vou chamar todo mundo para resolver isso? Tem paz? Até que aí a gente chamou o irmão. Não, era parente minha que eu estava conversando lá no ponto de ônibus. Entendeu? É complicado. Então, a gente precisa de ter cuidado com esse negócio, porque é terrível. Esse negócio da fofoca é um demônio que entra na vida de crente, viu, irmão? Se você não vigiar, o bicho pega, e pega bem a língua sua. Amém? E dá 50 chibatadas por segundo.
a língua do fofoqueiro. Mas Jesus queima. Queima ou não queima? Então fala assim: queima, Jesus, a língua desse miserável. Pronto. Está amarrado, está queimado. Então, a gente precisa olhar para Jesus e ver essa questão, como é que acontece para se chegar a um ponto de confiar em alguém. É um processo, não é de um dia para a noite. Você não faz um amigo hoje e amanhã você já pode contar todos os segredos para ele. Não pode. Tem gente, irmão, que é bobo. Conhece a pessoa hoje, aí porque se deu muito bem, aí acha que já pode contar tudo. E depois fica na mão das pessoas más. Quem está entendendo, diga amém. Então, a palavra amigo, ela tem um significado profundo. Amigo é companheiro de aliança, parceiro fiel. Isso é amigo. Amigo é aquele que quando você erra, ele não vai te apoiar, ele vai corrigir. A pessoa que quando você erra, ela fala: não tem nada não, não tem nada não, ninguém viu. Não, quem é amigo, opa, não, você precisa mudar, rapaz, você pode fazer isso não. Entendeu? Amigo fala a verdade pra gente, não fica passando a mão na cabeça da gente não. Então, olha o que está em 2 Crônicas 20, capítulo 7, verso 7 até o 8. Olha lá. Cadê? 2 Crônicas 20, capítulo 7 até o 8. Isso. O nosso Deus, porventura, o Senhor, ou melhor dizendo, vou voltar. Ó nosso Deus, porventura o Senhor não expulsou os habitantes que moravam nessa terra diante de Israel, o seu povo, e não foi o Senhor que deu esta terra para sempre aos filhos de quem, gente? Filhos de quem? De seu amigo Abraão. Olha bem, Tiago 2:23. Tiago 2:23. E assim aconteceu, tal como as escrituras dizem: Abraão creu em Deus e o Senhor o declarou justo, e ele até foi chamado de amigo de Deus. Então Abraão é chamado de amigo de Deus. Aí a Bíblia aqui está destacando a importância dessa relação íntima e leal. Abraão era leal a Deus. A fé é acreditar no caráter de alguém. E Deus recompensa aquele que nele crê. Já viu isso na Bíblia? Que sem fé é impossível agradar a... E importa que todos aqueles que se aproximem de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 5. Então, a fé e fidelidade, elas compartilham da mesma raiz e estrutura. Então, ser leal àquele em quem se acredita é uma expressão fundamental de confiança. Deus, Ele se alegra, meus irmãos, quando nós confiamos nele, porque, como eu disse, Ele é galardoador dos que o buscam. Então, a Bíblia mostra que Deus tem amigos aos quais Ele revela os seus planos antes de agir. Quem é amigo de Deus aí? Se você é amigo de Deus, Deus vai revelar para você os planos dele antes de acontecer. Antes de acontecer uma tragédia, antes de acontecer um negócio, Deus alerta para a gente. Quem é assim, ó, assim com Deus, ó, amigo de Deus, leal a Deus, tá certo? Então quem tem intimidade com Deus, Deus permite que ele saiba antes que ele realize alguma coisa. A Bíblia vai mostrar que os profetas, eles são intercessores e amigos de Deus, como é evidenciado lá em Gênesis,
no capítulo de número 18, Gênesis 18, versos 17 até o 22. Olha o que está escrito lá. Será que vou esconder o meu plano de Abraão? Perguntou o Senhor. Abraão será o pai de uma grande nação. Além disso, ele vai ser instrumento de bênção para todas as nações da terra. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e descendentes que o sigam, a fim de guardar o caminho do Senhor, fazendo o que é justo e bom, para que eu faça por Abraão tudo o que lhe prometi. Disse mais o Senhor: chegaram até mim as acusações contra Sodoma e Gomorra. A queixa contra o pecado daquela cidade é tão grave que descerei até lá para ver se as acusações são de fato verdadeiras ou não. 2 daqueles homens foram para Sodoma, mas o Senhor ficou mais um pouco com Abraão. Já pensou, irmão? Deus desceu do céu e antes de realizar, foi falar com quem? Com o amigo Abraão. Antes de agir. Isso é que é intimidade com Deus, né? Quem quer uma intimidade dessa com Deus? Então seja fiel. Seja leal a Deus. Viu? Não seja aquele crente que precisa de agente secreto te vigiar. Alguém está te falando as coisas. Não. Você conhece a palavra, você conhece a verdade. Seja fiel por si mesmo. Seja fiel à palavra de Deus. Seja fiel aos ensinamentos de Deus. Então, a gente vai ver que esse texto mostra que antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus revelou o seu plano a Abraão. E ao saber do plano, olha tanto que é interessante, irmão. Abraão ousou questionar o soberano. Já pensou o moral que o homem tinha? Deus falou: eu vou destruir. E Abraão tentou salvar ainda o povo. Mas Senhor, e se lá tiver 50? Que é leal a ti? O Senhor disse: ó, se tiver 50 eu não vou destruir não. Mas não tinha 50. Senhor, se tiver tanto. Foi descendo, até chegar a um ponto de que não tinha pessoas leais a Deus naquele lugar. Aí a Bíblia mostra que por amor a Abraão, Deus ainda livrou a família de Ló. Embora a mulher de Ló desobedeceu na caminhada, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas Deus ainda quis salvar eles. E não por causa da fidelidade de Ló, mas por causa do seu amigo Abraão. Sabe por que alguém da sua família ainda não pereceu? Porque você é amigo de Deus. Sabe por que o diabo ainda não destruiu aquele marido, mulher, filho, filha? Porque você é amigo de Deus. E por sua causa Deus está guardando a sua família. Por sua causa Deus está guardando os seus. Quem crê nisso dá um glória a Deus para Jesus. Então, irmão, o objetivo do discipulado é criar pessoas confiáveis, seguindo o exemplo de Paulo, que discipulou Timóteo. E a Bíblia vai mostrar que às vezes há grandes falhas de um ministério é reproduzir um DNA indesejado. Às vezes alguém vai reproduzir um discípulo que não é cópia de Jesus. E quando não é cópia de Jesus, irmão, vai dar trabalho, vai dar errado. Então a gente precisa ter cuidado até quem vai discipular as pessoas na igreja. Porque se a pessoa não for discípulo de Jesus, for discípulo de si mesmo, vai acabar estragando o DNA de Cristo na vida da igreja. Vai atrapalhar. Então a gente precisa entender que lealdade e capacidade são as duas pernas do discipulado. Diga comigo: lealdade e capacidade são as duas pernas do discipulado.
Se não tiver lealdade, não tiver capacidade, não adianta. Irmão, não adianta nada o irmão, a irmã, o obreiro, a obreira, quem for, ser bom para falar, bom de púlpito, cheio de performance e tal, mas não ser leal a Deus, leal ao seu pastor, leal à sua igreja. Não adianta nada. É bom, mas não é leal. É bom, mas não é leal. Olha para vocês verem. Saul foi escolhido, né? Cheio do Espírito Santo. Foi cheio. Foi, né? Revestido, profetizou. Mas não foi leal à palavra de Deus para ele. Deus falou para ele: vai lá e destrói tudo. O rei Agag e todo o seu reino. Animais, tudo. O que o Saul fez? Trouxe o rei. Por quê? Seguindo o padrão mundano, que toda vez que um rei destruía um reinado, ele trazia o rei como troféu e cortava os polegares das mãos e dos pés, para que esse homem não conseguisse mais segurar a espada para lutar e nem conseguisse andar, porque sem os dedão do pé você não anda, não tem equilíbrio. Então essa pessoa era condenada a rastejar, e aquilo ali era um troféu para os vencedores, que o rei do outro reinado que foi vencido, ficasse nos cantos da sala como um troféu, sem poder andar, se arrastando. Aí os amigos daquele rei chegavam e falavam: quem é aquele? Aquele era o rei fulano de tal, que eu fui lá e destruí tudo e trouxe ele para provar que eu sou maior do que ele. Saul fez isso, trouxe o rei e trouxe também algumas vacas. E na hora que Deus enviou o Samuel, que era sacerdote, profeta, que é o representante de Deus diante do povo, é como se Deus estivesse chegando ali para Saul, e ele chega para Saul e fala: Saul, você fez como Deus disse? Sim. Você matou o rei? Sim. Você destruiu todos os animais? Sim. Aí alguém falou sim dos animais, a vaca. Bom. Aí o Samuel: opa, eu estou ouvindo um mugido de vaca. Que negócio é esse? Aí entrou, irmão, um negócio que Deus odeia. A pessoa que erra e tenta dar desculpa, tenta justificar o injustificável. Saul olha para o profeta de Deus e fala: sabe o que é? E ainda, irmão, o bicho é tão miserável que ele usou a Bíblia para justificar o pecado dele. Ele usou a palavra. Ele falou: não, Samuel, sabe o que é? Está escrito na palavra do Senhor que Deus gosta muito de sacrifício. Então eu trouxe as vacas para fazer um sacrifício para Deus. Mentira, não era não. Não era, mas ele transformou para como se fosse. E aí Samuel disse o que para ele? Saul, também está escrito, Deus dá mais atenção para o obedecer do que o sacrificar. Então o que ele está querendo dizer? Não adianta nada você dar oferta, fazer sacrifício, mas não ser leal a Deus, fiel a Deus e a sua palavra. Não resolve nada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque tem gente que pensa só dele ir na igreja, só dele ser dizimista e ofertante, já está salvo. Tá não. Você precisa seguir a palavra. Você precisa obedecer a palavra de Deus. Senão você não vai ser salvo. Quem está entendendo, diga amém. Então veja bem. Mateus capítulo 13, verso 10 ao 23. Mateus 13, 10 ao 23. Seus discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por meio de parábolas difíceis de entender? Então ele explicou:
A vocês foi permitido entender a respeito dos mistérios do reino, dos céus, mas aos outros não. Porque aquele que tem, receberá mais, e terá em grande quantidade. Mas aquele que não tem, até mesmo o pouco que tem, será tirado dele. E por isso que eu falo por meio de parábolas, para que o povo veja, mas não enxergue, para que ouça, mas não entenda. Isto cumpre a profecia de Isaías. Eles ouvem, mas não entendem. Eles olham, mas não veem. O coração deste povo se tornou insensível. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, veriam com os seus olhos, ouviriam com seus ouvidos e compreenderia com o coração e se voltaria para mim e eu os curaria. Mas benditos são os olhos de vocês, porque vê, e os seus ouvidos, porque ouvem. E eu afirmo a vocês a verdade. Muitos profetas e homens justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora, esta é a explicação da parábola do lavrador plantando a semente. O caminho onde algumas sementes caíram representa o coração de uma pessoa que ouve a boa palavra do reino e não entende. Então o maligno vem e arranca a semente do coração dela. O solo raso, cheio de pedras, representa o coração de um homem que ouve a mensagem e a recebe com verdadeira alegria. Porém, ela não tem muita profundidade em sua vida e as sementes não lançam raízes profundas. Quando vem a dificuldade ou começa a perseguição por causa da sua fé, ele a abandona. O terreno coberto de espinheiros representa um homem que ouve a mensagem, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufoca a palavra e eles não produzem fruto. O terreno bom representa o coração de um homem que ouve a mensagem e a entende e dá uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes o que foi plantado. Veja que percebemos que Jesus, ele explica essas coisas do reino, essas grandezas, somente para os íntimos. Não explicou isso para a multidão, explicou para os seus discípulos. Então tem muita gente que ouve a palavra, mas não entende nada. Mas não é porque ele não é inteligente, é porque Deus não quer revelar, porque conhece o coração da pessoa e sabe que essa pessoa não tem compromisso com Deus. Então você quer entender as palavras de Deus? Você quer entender o que Deus está falando? Tenha compromisso com Deus. Irmão, tenha compromisso com Deus. Porque a gente vai perceber que Jesus, ele não é passivo. E para experimentar a intimidade, é necessário confiança. E a intimidade com o Senhor, ela é reservada para aqueles que o temem. Deus não compartilha intimidade com quem não tem temor e reverência à sua presença. Então a Bíblia vai mostrar que os discípulos de Jesus, eles receberam o direito de conhecer os mistérios do reino de Deus, porque passaram por um processo de confiança. Eles estavam constantemente à mesa, ouvindo e aprendendo, pois é na mesa que as pessoas se revelam. É na mesa que as pessoas se revelam. E naquela mesa estavam aqueles que dariam a sua vida por ele, assim como também estava aquele que trairia Jesus. Porque na mesa as pessoas se revelam. O que é na mesa? Na intimidade. Quando você chama a pessoa para intimidade, você vai descobrir quem ela é. Quer ver, você faz um teste com alguém que você desconfia que ele não é ainda confiável. Conta alguma coisa assim que seria mais ou menos segredo. E observa se ele não vai sair falando isso para todo mundo. Se sair falando, irmão,
Cuidado. Diz uma frase que um segredo só é segredo quando existir só uma pessoa. Entenderam ou não? Enquanto tiver só com um, é segredo. Se contar não é segredo mais. Porque você contou, ué. Ah, mas eu contei pro meu melhor amigo. Mas seu melhor amigo tem outro melhor amigo, tem outro melhor amigo, tem outro melhor amigo. Daqui a pouco todo mundo está sabendo. Entendeu ou não? Então quer falar? Fale com Jesus. Conta para Jesus. Amém? Amém, irmão? Para ou continua? Tem gente que fica orando para o pastor parar. Para logo, pastor. Misericórdia. Então, para mim finalizar, deixa eu te dizer uma coisa. As palavras, você tem que tomar muito cuidado com as palavras. Porque as palavras, elas têm poder de ferir uma pessoa. Tem poder de ferir uma pessoa profundamente. Quando nós nos sentimos ofendidos e ressentidos, o amor dentro de nós, ele tende a bloquear. Entendeu? Então, se você ferir alguém, você vai fazer com que o amor dessa pessoa seja bloqueado. E conforme explica o John Bevere, ele diz que ele chama esse negócio de alguém que foi ferido com a palavra e bloqueia o amor pelo outro, chama-se de isca de Satanás. Porque se você bloquear o relacionamento com o outro, quem vai entrar no meio desse relacionamento? O inimigo. Quem entendeu? Então, irmão, não deixa o seu relacionamento se bloquear. A Bíblia chega a dizer assim para os maridos, esposas, os casais: não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Vamos supor, de manhã teve uma discussão entre o marido e a mulher, e de tarde o negócio ainda está por ali. Chama um chama o outro e conversa antes que o sol se ponha. Conversa, entra num acordo, porque se vocês dormir desse jeito e for orar, o que a Bíblia diz? Que até as nossas orações são bloqueadas. Deus não ouve. Se você tiver brigado com alguém, fechado o coração, cortado o relacionamento e não reconciliou, você vai ter problema. Deus não vai ouvir tua oração. Quem entendeu? Porque na oração do Pai Nosso a gente fala o quê? Perdoa como nós. E se eu não perdoo? Como é que Deus vai me perdoar? A Bíblia diz: perdoai-vos uns aos outros para que vocês sejam perdoados. Então perdoe. Libere perdão. As nossas palavras, irmãos, elas são poderosas. Elas têm poder de ferir alguém. Então, a gente precisa usar as nossas palavras para abençoar as pessoas, para compartilhar as coisas de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Marcos 11, 23. Olha lá, Marcos 11, 23. Verdadeiramente eu afirmo a vocês que se alguém disser a este monte: levanta-te e se jogue no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá, o que disser, assim será feito. Olha o poder da palavra. Se você abençoar, irmão, vai ser abençoado. Abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe sua esposa, seu esposo, abençoe a sua família. Nós precisamos ter integridade na palavra. As nossas palavras precisam ser boas, cheio das bênçãos de Deus. Nós devemos estar conectados com o Pai, nos firmar em Jesus Cristo. Nós somos filhos da aliança, e quando nós levamos isso a sério, Deus nos abençoa de forma incomum e extraordinária.
Quem quer ser abençoado por Deus? Feche seus olhos. Liga o pensamento com Deus. Senhor Jesus, eu acabei de pregar a Tua palavra, falando sobre lealdade, compromisso, fidelidade, sobre amizade, sobre irmandade, sobre comunhão, sobre intimidade. Senhor, ajuda-nos a chegar a esse nível de estarmos tão cooperando uns com os outros, estarmos tão confiáveis uns aos outros, em que o Senhor vem e abençoa a toda a igreja e todo o corpo, porque foi o que lemos em Efésios 4, que o corpo bem ajustado, a cooperação de cada parte, faz com que nós cresçamos em amor, cresçamos em Deus, cresçamos na pessoa bendita de Jesus, a estatura de Cristo, até que nós venhamos chegar a varão perfeito. Nos ajuda, Senhor, a ser fiel a Ti. Quem entendeu, diga amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu queria